Pastor Jorge. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Glória a Deus. Hoje a Samira está ali, Samira, então prepara que nós vamos ler alguns versículos e aí você joga ali no Efésios capítulo 1, apenas o verso 1 e 2, que é o prefácio e saudação, ou a saudação de Paulo, é onde vai estar alicerçada a mensagem desta tarde e noite. Então, Efésios capítulo 1, como são apenas 2 versículos, o verso 1 e 2, eu leio o primeiro versículo, a igreja, por gentileza, repita o primeiro versículo e da mesma forma assim no segundo versículo. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a igreja. Apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis tomar assento. Meus irmãos, como diz a própria carta, ela é escrita para a igreja que está em Éfeso. Éfeso, na antiguidade, era uma cidade grega, ficava no território da chamada Ásia Menor, era uma das mais importantes cidades desta região, no que atualmente é a Turquia, hoje atualmente seria a Turquia. Esta cidade era conhecida mundialmente por causa do templo de Ártemis, que era o nome grego de Diana, conforme os romanos chamavam essa divindade. Lá em Atos, capítulo de número 19, versículo de número 28, nós podemos ver que a palavra de Deus diz assim: e ouvindo-o encheram de ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Então esse templo de Ártemis ou Diana era um templo importante, a qual trazia muita riqueza para aquela cidade. E quando o apóstolo Paulo chega ali pregando a palavra de Deus, isso faz com que muitas pessoas venham a se converter, e com isso os negócios daquela cidade venham ser quebrados, vamos assim entender. Assim como nós aprendemos hoje na escola bíblica, que quando Jesus aparece naquele tempo pregando as boas novas do Evangelho, isso incomoda muita autoridade, incomoda muitas pessoas, tanto religiosas como política. Por quê? Porque são pessoas que sempre queriam ter o domínio, tanto o domínio político, social, como o domínio financeiro. E lá em Éfeso não era de forma diferente. Havia esse grande comércio em volta desse templo de Diana, a qual, segundo alguns dizem, ficavam ali 1000 prostitutas vendendo seus corpos naquela região. Esta carta, meus irmãos, é chamada carta de prisão, ou ela é classificada assim, e inclui também mais 3 cartas: a carta aos Filipenses,
a carta aos Colossenses e a carta a Filemão. São chamadas cartas de prisão. Por quê? Paulo estava preso, meus irmãos. E se os irmãos lerem em casa esta carta toda de Éfeso, lê em casa toda a carta dos Filipenses, Colossenses e Filemão, não parece que é um homem que está preso. Não parece que é um homem, como ele disse, que na sua primeira defesa ninguém estava com ele, estava sozinho. Ele estava praticamente abandonado. Uma pessoa quando se sente sozinha, uma pessoa quando se sente abandonada, ela não sente alegria. Se ela for escrever os seus escritos, vão ser escritos melancólicos, vão ser escritos de pura tristeza, vão ser escritos de agonia, ou até escritos atacando alguém por ter abandonado. E Paulo não, Paulo mesmo preso, é isso que chama atenção daquilo que Paulo ele era, que Paulo mesmo estando preso, ele não deixava o que estava ao seu redor, ele não permitia que a prisão aprisionasse a sua mente, ele não deixava que a prisão mudasse quem ele é, ele não permitia que a prisão tirasse de dentro dele aquilo que ele havia recebido, que era a pessoa de Jesus Cristo. E na carta aos Filipenses ele escreve com grande alegria. Parece que é um homem que está solto, livre, vivendo o melhor da vida, mas não, ele está preso, mas só estava preso o corpo. E Paulo chega a falar: olha, as minhas prisões foram proveitosas, porque toda a guarda pretoriana ouviu o Evangelho. Então Paulo, em tudo que ele vivia, ele viu uma oportunidade de pregar a palavra, seja lá onde for e para quem fosse, era uma chance de anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Então essas cartas aqui de prisão, elas são interessantes por isso. E o tema principal desta carta aos Efésios é: Cristo Jesus é aquele que preenche tudo em todos. Ou seja, Cristo é o único que pode preencher o vazio do ser humano. Quantas pessoas hoje, como eu sempre falo, no mundo a qual já estamos passando de 8 bilhões de seres humanos na Terra, nunca houve em toda a história tantas pessoas na Terra. Um mundo onde a tecnologia ela acaba com as distâncias. O Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o próprio telefone, as comunicações, a televisão, tudo encurta as distâncias. Mas mesmo assim muitas pessoas estão vazias, muitas pessoas estão sem esperança, muitas pessoas estão quase deprimidas ou deprimidas e um pouco até além, oprimidas pelo adversário, porque querem preencher este vazio e não consegue, busca preencher esse vazio com alguma riqueza, mas não consegue. Quantas pessoas que ficam: não, eu vou trabalhar para ter isso, eu vou trabalhar para ter aquilo, eu vou trabalhar para ter aquilo outro. E Salomão já escrevia lá no livro de Eclesiastes: olha, tudo que eu pensava que podia preencher o meu ser, eu tentei fazer. Eu construí palácios e não preencheu o meu ser, eu construí grandes casas e não preencheu o meu ser, eu comprei cavalos e não preencheu o meu ser, tive muitas centenas, 1000 mulheres e não preencheu o meu ser. Por quê? Porque Salomão tinha perdido aquilo que era mais importante para a sua vida, que era a presença do seu Deus dentro dele. E muitos estão vivendo uma vida vazia porque não tem Jesus Cristo dentro do coração, e está buscando preencher esse vazio com alguma coisa. Agora, nesse momento em Portugal, terá umas chamadas festas dos santos, aonde muitos irão lá para beber, para cantar, para dançar, para tentar às vezes preencher um vazio que está dentro. Mas quando acaba a festa e vai para casa, as lágrimas vão rolar pelos olhos, a tristeza vai tomar conta,
Muitos que estão abandonados, sozinhos, em suas casas, não tem familiar, se sente desta maneira. Mas olha, a palavra para hoje, para nós, é que Efésios aqui está nos ensinando que Jesus é aquele que preenche tudo em todos. Ele preenche toda a tua vida, Ele te dá alegria, Ele te dá paz, Ele te dá tudo o que você precisa. Não estou falando de questão financeira, mas de questão espiritual. Você precisa permitir que Jesus entre na sua vida. Glória a Deus. Então o tema principal desta carta é esta: Cristo Jesus é aquele que preenche tudo em todos. E meus irmãos, interessante que ao estar preparando esta mensagem, nós sempre oramos e pedimos a direção do Espírito Santo. E em 2 versículos apenas, quanto ensinamento que Paulo vai nos trazer, tanto para a igreja, para aqueles que já são fiéis, já são crentes, como também para aqueles que ainda não tiveram a revelação da palavra, a revelação de Jesus em sua vida. Então Paulo se apresenta, como ele diz no versículo 1, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Temos aqui o título que o apóstolo Paulo emprega para si mesmo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele considera uma grande honra servir a Cristo como um dos seus mensageiros. Paulo se sente honrado. Mas como é que é possível uma pessoa se sentir honrada estando preso? Como é possível uma pessoa que serve a um Deus, como ele está falando de Jesus, e está preso? E ele fala: olha, eu sou Paulo, apóstolo de Jesus, e não por vontade humana, mas por vontade de Deus. Paulo está dizendo: olha, eu sou reconhecido por ele como seu apóstolo, como seu mensageiro. E olha como a Bíblia é interessante. O Espírito me conduziu para dizer que Enoque foi conhecido como homem que andou com Deus, a ponto de Deus tomá-lo para si. A Bíblia diz que Abraão foi chamado de amigo de Deus, a ponto de Deus dizer: posso eu fazer algo na terra sem antes falar com o meu amigo Abraão? A Bíblia diz que Moisés tinha um título: o homem mais manso da terra. A Bíblia diz que Davi também tinha um título: homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que o profeta Eliseu também tinha um título. Quando ele passava, as pessoas diziam: lá vai um homem de Deus. Meus irmãos, que coisa linda isso! João Batista, quando chega e diz: quem você é? Eu sou uma voz que clama no deserto. Mas o título que João Batista tinha era aquele que ia preparar o local, aquele que ia preparar os corações para aquele que viria, que era maior do que ele, que era Jesus Cristo, e queria salvar muitas vidas. Pessoas com título se sentiam honradas. E agora me dirigindo à igreja, a você que é cristão, a você que serve a Cristo, você tem valorizado o título que Deus tem te colocado? Você que é obreiro, você valoriza a posição que Deus está te dando? Você que é líder, que é músico, você valoriza a posição que Deus te colocou? Ou você trata isso como uma coisa qualquer? Ou você dá mais valor a um diploma secular, a uma formação acadêmica do mundo, do que uma posição a qual o Senhor, pela vontade dele e não do homem, tem te colocado? Glória! Paulo está agradecido por ser apóstolo. Como ele fala, como o último dos apóstolos, como aquele que chegou depois, que não andou com os discípulos anteriores ou os primeiros, mas que pela vontade de Deus, pela revelação de Jesus Cristo, quando ele estava a caminho de Damasco, se mostrou para ele e tornou-o um apóstolo. E Paulo valoriza essa posição. Então por que você não está valorizando a tua posição no reino dos céus? Glória!
A Bíblia, como eu falei, diz que Abraão era amigo de Deus. Jesus falou para os seus discípulos e fala para nós que somos igreja: olha, vocês não são mais servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas agora vos chamareis amigo. E por que não valorizamos isso, meu irmão? Por que não valorizamos a nossa posição? E agora falando para os obreiros, por que não temos sentir essa honra de ser um obreiro na casa do Senhor? Por que tratamos as coisas de Deus como de qualquer maneira e de qualquer forma? E quando é uma coisa do mundo, quando é para o seu patrão, quando é lá no seu trabalho, você se dedica ao máximo para fazer da melhor forma possível. Mas quando é para a igreja, que não é para o pastor da igreja, porque pastor passa, homem passa, mas é para a obra de Jesus, por que fazemos de qualquer maneira? Por que tratamos de qualquer maneira? Por que nós nos colocamos na posição? Paulo está nos ensinando: olha, eu sou apóstolo, estou preso, mas continuo apóstolo, e pela vontade de Deus. Porque se você foi chamado, foi pela vontade de Deus. Deus só usou o homem que está aqui na frente, ou o que me antecedeu, ou aquele que virá depois de mim, para te dar uma posição, mas é Deus que te deu. E você precisa valorizar essa posição. Então Paulo está se apresentando como um apóstolo, como um mensageiro. Nós somos mensageiros, meus irmãos. Para quê? Para anunciar em Portugal que Jesus Cristo é o Senhor. Não é Pedro, não é João, não é Maria, não é Fátima, não é ninguém, é Jesus Cristo. É o único nome a qual podemos clamar. Lá em Timóteo a palavra diz: o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, homem. Não há outro mediador, não há outra mediação. Porque quem morreu na cruz foi Jesus, quem sacrificou foi Jesus, quem deu a sua vida foi Jesus. E como nós aprendemos nesta tarde, e quem ressuscitou foi Jesus Cristo, está à direita de Deus, porque Ele tem todo o poder. É Jesus. E agora Paulo vai nos apertar mais ainda, meus irmãos. Olha o que ele vai dizer no versículo de número 1: aos santos Jesus que estão em Éfeso. Ele vai usar a palavra santo. Essa carta, como já falei, ela foi enviada aos membros da igreja de Éfeso, aquela mesma igreja que aparece no livro do Apocalipse, que tinha abandonado o seu primeiro amor. Que coisa interessante isso. A primeira igreja, a igreja do primeiro século, a igreja que teve contato com Jesus Cristo como homem aqui na terra, a igreja que teve contato com os apóstolos, a igreja que teve contato com Paulo, a igreja que viu milagres e maravilha. Agora em Apocalipse, sabe como que ela aparece? Aparece abandonando o seu primeiro amor. E é assim que acontece com muitos. Começam bem, começam empolgados, começam chutando o diabo, dando banda no diabo e tudo. Daqui a pouco ele some, ele apaga. Daqui a pouco o amor acabou, daqui a pouco o amor sumiu, daqui a pouco ele abandona a sua posição. E pode reparar uma coisa que eu vou falar aqui: quando a pessoa está com a vida dela não de acordo com a vontade de Deus, a primeira coisa que ela pensa é: eu vou abandonar a igreja, eu vou largar a minha posição. Ou seja, eu vou deixar o meu primeiro amor. É assim que funciona. E essa igreja, que no início era uma igreja cheia do amor, cheia da presença, ela agora, lá no final, no Apocalipse, está o próprio Jesus dizendo para João: escreve esta carta à igreja de Éfeso e diz para ela que se ela não mudar, eu vou tirar o lugar dela, eu vou tirar a posição dela. É interessante, né, meus irmãos? Essa igreja aqui não tem mais. Se você for procurar essa igreja, não existe mais.
Por quê? Porque eles abandonaram o primeiro amor. Então, se nós abandonarmos o primeiro amor, que primeiro amor é esse, pastor? O primeiro amor é quando você aceita Cristo como teu Salvador, que o Espírito Santo entra dentro de você, preenche todo o teu coração, e tu sente uma alegria tremenda, e você abandona isso por coisa qualquer. Então Paulo está dizendo aos santos, e aqui que está essa palavra santo, porque é isso que eles haviam professado. Todo cristão deve ser santo. Se não se tornar santo aqui na terra, nunca serão na glória. Não adianta, meu irmão, roupa de pastor, título de pastor, sentado aqui em cima pregando, de nada adianta sem a santificação. De nada adianta se não separar do pecado. E aí, minha irmã Samira, agora abra para mim aí Levítico capítulo 20, verso de número 7, que vai começar agora alguns versículos falar a respeito do que é ser santo e do que é a santidade. Portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Não tem como servir a Deus sem santificação, meus irmãos. Não se serve a Deus de qualquer maneira. Não se serve a Deus andando seminua pelas ruas. Não se serve a Deus vendo pornografia escondida no celular ou no computador. Não se serve a Deus olhando para a mulher do outro. Não se serve a Deus pegando dinheiro emprestado e não pagando. Não se serve a Deus não dando a sua palavra e não cumprindo. Não se serve a Deus com uma vida correta diante dos homens e diante daquele que te chamou. Não adianta, meus irmãos. Tu não se engane, como alguns pregam hoje, como alguns ensinam até hoje, que pode ter relação sexual antes do casamento. Isso é prostituição. É só depois do casamento. Não existe essa coisa. E as pessoas estão aceitando, se acostumando e pensando que o homem que está ensinando uma heresia dessa vai permitir que ela entre no céu. Não vai entrar no céu. A palavra está dizendo: portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu, o Senhor vosso Deus, Ele é santo. 1 Pedro capítulo 1, versos de 15 ao 16, glória a Deus, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O próximo: porquanto está escrito, aquilo que nós lemos em Levítico, como a Bíblia ela se une: sede santo, porque eu sou santo, em toda maneira de viver. Não tem essa história, Jesus quer o meu coração. Não, Jesus não quer teu coração. Jesus quer a tua alma e Jesus quer teu espírito. Jesus quer o teu corpo. Você que está em Cristo Jesus é templo do Espírito Santo. E será, meus irmãos, que quando tiver agora o Agita Águida, eu vou ver crente lá na festa lá, do cantor, do DJ, do MC, da mulher que vai cantar ou do que vai cantar? Será que nós vamos ver crente lá se misturando? Será que vamos ver crente lá adorando essas pessoas? Será que se nós fizermos um evangelismo na noite do MC, vamos encontrar crente lá, aí depois pensa que se levantar as mãos para o céu, Deus está aceitando? Deus falou para o profeta Isaías: esse povo levanta as mãos para mim, mas as suas mãos estão cheias de sangue, as suas mãos estão imundas, as suas mãos estão sujas, porque estão cheias de pecado para servir a Deus, meu irmão. Não quer dizer que nós vamos conseguir a santidade nessa terra 100%, mas nós vamos nos esforçar para agradar aquele que nos chamou, aquele que nos alistou para esta grande e preciosa obra. Efésios capítulo 1, verso 4.
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ser santo, meus irmãos, é amar o próximo. Ser santo é você lembrar que tem gente que não tem que comer em casa. É você tirar o pouco que você tem e comprar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Ou se tu tem uma condição melhor, comprar uma cesta básica. É você ver aquela pessoa aqui em Portugal, no tempo do inverno, com frio, e você pegar um casaco, não algo rasgado, mas algo bom, se possível novo, e dar àquela pessoa, é você dar a ela um cobertor, é você aquecê-la. Ser santo é isso também, é você olhar a necessidade do próximo e ajudar o teu próximo. É ser santo. Isso é amor. Mas parece que nós estamos igual à igreja de Éfeso no Apocalipse, abandonamos o primeiro amor e estamos tão preocupados conosco mesmo que estamos esquecendo que ao nosso redor tem pessoas que não têm nada. Eu já contei esse testemunho, vou relembrar lá na outra igreja. Uma vez um jovem me chamou lá onde eu morava no Rio de Janeiro para visitar uma irmã da igreja. E eu falei, o esposo vai estar em casa? Ele falou, não, vai estar em casa o esposo. E eu não sabia a condição dessa irmã, também a irmã não era da nossa congregação, era de uma outra igreja. E no dia eu marquei a visita, e marquei com irmãs, já que eu ia visitar irmã, então era bom ter irmãs também. No dia só apareceu esse adolescente e falou, e agora, presbítero Jorge, o que a gente faz? Eu falei, vamos lá, pai, visita, né, vamos lá, vamos visitar. E subindo lá naquelas comunidades do Rio de Janeiro, no morro, e chegamos no portão e batemos, e o jovenzinho, como era adolescente, ele entrou na frente, e depois ele voltou e falou, olha, o esposo dela não está em casa, está ela e os 3 filhos. E agora? Eu falei, poxa, fala o seguinte, deixa o portão aberto, para quem possa passar a ver, e vamos lá visitar, vamos fazer oração, para não orar pela senhora. Meus irmãos, quando eu entrei na casa dessa senhora, o chão dela não tinha cimento, era barro. A geladeira era amarrada com câmera de ar e as portas caindo. Os armários sem porta e não tinha nenhum quilo de feijão, de arroz, não tinha nada para comer. E quando nós entramos e eu saudei ela com a paz, a primeira coisa que essa irmã falou foi o seguinte: meu irmão, eu falei para Deus hoje, eu até me emociono, se não viesse aqui hoje um servo de Deus, ali a tesoura em cima do fogão, eu ia matar os meus 3 filhos, e depois de matar os 3 filhos, eu ia cometer o suicídio, porque eu não aguento mais ver eles com fome, e não ter o que dá para eles para comer. Irmão, fizemos uma oração na mesma hora, voltei na minha igreja lá, falei com o meu pastor, arrumamos cestas básicas para aquela senhora, levamos lá para ela, enchemos lá o armário dela, oramos, Deus abriu a porta, o esposo arrumou um trabalho, ela tinha um filho mais velho, e também arrumou um trabalho, e a vida dela, olha, graças a Deus, foi abençoada. E você fica reclamando que você não tem nada? Você fica falando para Deus, ah Senhor, eu não tenho nada para dar, não tenho nada para oferecer. Você tem. Se você não tiver o financeiro, você tem o amor, dá o abraço, dá a visita, dá a presença. Mas você tem algo para dar, porque você é um servo de Deus, você é um santo. Glória a Deus. Hebreus 12:14, que todo mundo conhece. Como é que diz, igreja, essa passagem? Segui a paz com todos. Como é que está a tua paz com todos? Como é que está a tua paz com o teu vizinho? Como é que está em casa o marido e a mulher? Será que há algumas casas em que a GNR tem que ir na porta para separar a briga de crente? É, porque acontece em algumas casas. Como é que está o irmão em casa? Está cuidando bem da sua esposa? Está tratando ela bem? Está respeitando ela como esposa, a esposa respeitando o marido como esposo? Como é que está os filhos, respeitando o pai e mãe, respeitando o professor na escola, respeitando as autoridades? Se você não estiver fazendo isso, você não é santo, você é apenas um crente. Você apenas crê em algo, mas esse algo não é Jesus.
Como é que está a sua vida? Será que se formos lá na tua vizinhança e perguntar pelo teu vizinho, ele vai dizer que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa agradável, ou a resposta vai ser outra? Como é que é você no seu trabalho? Eu sempre falo isso. É aquele que fica lá contando piadas indecentes, indecorosas? É aquele que vive uma vida lá no trabalho como se fosse crente? Como é que está a tua boca, falando palavrão, palavras torpes, como diz a Bíblia, e você pensa que você está agradando a Deus? Você não está agradando a Deus e não está agradando ao Espírito Santo. Por quê? Porque você é santo em toda maneira de viver, e você segue a paz com todos, ainda que o outro não queira a paz comigo, mas eu quero a paz com ele. Você é aquele que quando no trânsito fecham você xinga, como aconteceu lá, uma coisa incrível, meus irmãos. A gente pensa que já viu tudo nessa terra, o irmão dirigindo o carro dele, veio um carro e fechou ele. Ele desceu do carro dele e começou a xingar a outra pessoa de muito palavrão. Quando o outro abriu o carro, era o mesmo irmão da mesma igreja. Ele falou: desculpa, eu não sabia que era o irmão. Sede santo, porque aquele que te chamou, ele é santo. Sem a santificação você não vai ver Deus, não adianta. Não adianta pregar, cantar, não adianta falar bonito, não adianta. Se não se santificar, você não vai ver Deus. Efésios capítulo 5, verso de número 3. Mas a prostituição e toda a impureza, avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Tem pessoas que é avarenta, tem pessoas que estão guardando tanta coisa. Para quê? Quando tu morrer, tu sabe que tu não vai levar nada. Jesus falou isso em um dos seus ensinamentos, daquele homem que disse: olha, eu vou agora destruir todo o meu celeiro, vou construir novos celeiros, e vou falar para minha alma: agora pode folgar. E veio a palavra naquela noite dizendo: louco, hoje mesmo vão pedir a tua alma. Para quem você está guardando a tua alma? Para que ficar juntando riqueza nessa terra, aonde o ladrão rouba? Para que ficar juntando riqueza nessa terra, se um momento, de um dia para o outro, do jeito que esse mundo dá, pode acontecer coisa e você perder tudo? Então a palavra nos ensina, a palavra nos diz que é ser santo, santo e santo, meus irmãos, é ser separado. Separado não é você se separar das pessoas, não é você estar no meio das pessoas, é no meio das pessoas você não se contaminar com aquilo que elas fazem de errado. É você ser diferente. Então Paulo está dizendo que essa carta que ele escreveu é para os santos. E para encerrar cada hora, meus irmãos, Paulo também fala aos fiéis em Cristo Jesus. Ser fiel, ser firme e constante na lealdade a Jesus e às suas verdades e caminho. Ou seja, fiel é uma profissão de fé, é você professar a sua fé. Em Atos capítulo 4, versículo de número 20, os apóstolos com ousadias professavam a sua fé. Meus irmãos, estamos falando de uma época que era perseguição, estamos falando de uma época em que ser crente era ser jogado aos leões, às arenas, era servir de iluminação para o jardim do imperador Nero, de uma época em que se dizer ser crente era uma pena de morte. E Paulo está dizendo: eu estou falando era para os santos e para os fiéis, para aqueles que são constantes na presença de Deus. Glória a Deus. E agora ele vai falar a respeito da bênção apostólica. Ele fala da graça e da paz, como eu falei no início, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Esta é a marca em cada carta, ele expressa a boa vontade. O apóstolo em relação aos seus amigos, por graça, devemos entender o amor e favor gratuito e imerecido de Deus, e as virtudes do Espírito que procedem disso. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, fala a respeito disso. Porque pela graça, pelo favor imerecido, sois salvos, por meio da fé. Eu tenho que crer, e isso não vem de vós, a salvação não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tem pessoa que pensa que se der toda a sua riqueza para um pobre, ele vai ser salvo. Não é por obra, é por fé, é entregar a sua vida a Jesus, é aceitar a Cristo como Salvador. Porque é um favor imerecido, porque era nós que devíamos estar naquela cruz, era nós que era para ser crucificado, era nós que era para sermos condenados. E condenado que eu falo não é só a morte física, mas é a morte eterna, porque o inferno existe. Por que existe? Porque Jesus falou mais do inferno do que do céu. E por isso, o que aconteceu? Jesus deu a sua vida, se ofereceu. Quando Deus perguntou: quem que eu vou enviar? Jesus falou: envia-me a mim, eis-me aqui. Ele pagou o preço, ele se sacrificou para que você hoje tivesse vida e vida abundância. Então salvação não é por obra, não adianta caminhar quilômetros, andar de joelho, fazer promessas e promessas. A salvação está em Cristo Jesus. Aquele que confessa o seu nome, ele diz: eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. A salvação vem de Jesus Cristo. Não há outra maneira de ser salvo, não há como ser salvo de forma nenhuma, a não ser pela pessoa bendita, doce, amada e maravilhosa de Jesus Cristo. É pela graça. Se eu estou aqui, é pela graça. Se recebemos dons ministeriais, é pela graça. Não havia nada em mim, meus irmãos. O que havia em você de bom? A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, e mesmo sendo inimigos, Jesus na cruz, olhando para os seus algozes, para aqueles que riam, ofendiam, xingavam, e falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, Pai, dá mais uma oportunidade. Eu estou morrendo por amor a eles. Eu estou morrendo para que eles alcancem a salvação. Eu estou morrendo para que eles tenham uma vida mudada, transformada. Eu estou morrendo para que eles conheçam que o Senhor me enviou, e para que eles saibam que existe uma vida após essa vida, existe uma vida eterna, que essa vida só alcançada pelo nome de Jesus, é por graça, é por favor imerecido. Dons espirituais é pela graça, fruto do Espírito é pela graça, o pão nosso de cada dia é pela graça. A graça é o poder de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, na segunda carta, capítulo 2, verso 1, ele fala: Timóteo, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Fortifica nesse favor imerecido, fortifica por aquilo que você recebeu. Fortifica, Timóteo, porque tem algo além dessa vida. Não é como alguns dizem que morreu, acabou. Não é como outros dizem: olha, morreu, você vai para um purgatório e vai passar por um processo. Não, a Bíblia diz o seguinte: morreu, segue-se o juízo, e o juízo é ou para a salvação, ou para uma vida eterna com Jesus, ou para a condenação, uma vida eterna sem a presença de Deus. E é pela graça. Fiquemos de pé, meus irmãos. Aleluia. Vamos fazer uma pequena oração. Fecha os teus olhos nesta hora. Senhor amado e eterno Deus, Senhor, pela tua graça, Senhor, nós somos salvos. Pela tua graça, Senhor, o Senhor tem preenchido os nossos corações e as nossas vidas. Senhor, de que, ó Pai, vamos reclamar, Senhor? Se o Senhor até aqui tem nos ajudado, o Senhor aqui tem sido conosco,
Senhor, podemos afirmar, Senhor, nada nos tem faltado, Senhor, porque como diz o salmista no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Ah, Senhor meu Deus, que esta graça, Senhor, nesta tarde, venha se revelar a corações, que esta graça venha preencher vidas, que esta graça, Senhor meu Pai, venha tirar, Senhor, as vendas, Senhor, dos olhos, tirar as escamas dos olhos, Senhor, que esta graça, Senhor meu Deus e meu Pai, venha operar, ó Pai, na vida daqueles que estão aqui, Senhor, e que sejamos santos, Senhor, separados, Senhor, para a pregação da Tua palavra, separados, Senhor, para fazer a Tua vontade, separados, Senhor, para servir àquele que tudo pode, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, que é vida, a Tua palavra, ela faz o que lhe apraz, a Tua palavra penetra, Senhor, no coração, lá, Senhor, dividindo a alma e o espírito, a Tua palavra é que toca, a Tua palavra é que transforma, porque é o Espírito Santo que está aqui neste lugar, é Ele que toca nos corações, é Ele que toca nas vidas, é Ele que transforma, é Ele que faz a obra. Senhor, assim, meu Pai, eu te sou grato por esta palavra. Senhor, a salvação, Senhor, não é por obras, a salvação não é por esforço humano, mas a salvação é pela graça, por este favor imerecido, por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. E a salvação é para todos os homens que confessam o nome de Jesus como Senhor e como Salvador. Assim recebe, Senhor, a nossa oração que a Ti fazemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Alguém deseja receber uma oração nesta tarde?